Eu acho que está bom. Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28, até o verso de número 30. Vamos meditar nessa palavra nessa noite. Todos encontraram? Diga, eu encontrei. Glórias a Deus. Leiamos o texto que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias! Tome o teu assento nessa noite. Vamos meditar nessa palavra do Senhor, em que eu quero colocar aqui como tema dessa mensagem um convite para experimentar o melhor de Deus. Um convite para experimentar o melhor de Deus. Nós encontramos aqui Mateus escrevendo, e ele dizendo as palavras que ouviu da parte de Jesus. E Jesus está fazendo um convite aos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, desanimados, fracassados, doentes, enfermos, toda classe de pessoa que esteja desesperançosa. Jesus está fazendo um convite que só Ele pode fazer. Só Ele pode dizer essas palavras. E Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, vós que estáis sendo oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo, que é leve. Aprendei de mim. Jesus está fazendo um convite, e é sobre esse convite que eu quero falar nessa noite. Sobre uma geração que existe hoje, em que nós fazemos parte dela, que vive ansiosa, uma geração que vive preocupada, uma geração que vive sendo afligida, uma geração que vive oprimida por tantas coisas. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas e que estão sendo, de uma certa maneira, estão sendo oprimidas, estão carregando um fardo pesado e que ainda não entenderam concernente ao convite que Jesus está fazendo. E esta geração é uma geração que está vivendo um período não muito diferente antes do dilúvio, não muito diferente depois também do dilúvio, no período de Sodoma e Gomorra, ou no período de Noé, antes do dilúvio, em que esta geração, ela tem colocado o homem como o centro do universo. O mundo hoje, ele não vive em torno de Deus. Muitas pessoas colocaram a criatura no lugar do Criador. Este é o período em que nós vivemos, em que o egocentrismo, que é o altar levantado a si mesmo, a autossuficiência, que é o poder, aquele direito de dizer eu sou o melhor, aquela procura de ser superior aos outros, existe no meio do povo hoje.
egocêntrico, autossuficiente, achando que tinha todo o poder, a autoridade de levantar, de derribar, de dar a vida, de tirar a vida. E nós encontramos isto hoje, em nosso meio. Pessoas que acham que têm o poder para resolver as próprias situações, tirando Deus, colocando Deus de lado, dizendo que não necessita de Deus, por causa a prioridade dele sua posição, é o dinheiro. Então eles pensam que não precisam de Deus. Há muitas pessoas assim, nesta geração, espalhados sobre a face da terra, que não creem mais em Deus, que não acreditam que o Deus que eles servem é o dinheiro, é o poder, é a autoridade que ele recebeu ou que ele adquiriu, um cargo. E nós encontramos essa situação hoje de pessoas fazendo semelhante ao povo, a geração antediluviana. A geração antediluviana, no período de Noé, é uma geração corrupta. Você encontra ali em Gênesis, capítulo 6 em diante, você encontra Deus se arrependendo de ter criado o homem, porque o homem está de uma tal maneira se desvaindo, o homem ele está em uma corrupção, o homem está em um pecado e se aprofundando cada dia mais. E Deus então pesou o homem na balança e disse: eu vou acabar. Mas diz o texto que Deus olhou para Noé e agradou de Noé e sua família. Aquela geração, ela não queria saber de Deus. E Deus então envia o dilúvio. Após o dilúvio, nascem outras gerações. E a Bíblia nos fala de uma outra geração, que é a geração de Abraão. Mas a palavra do Senhor nos diz que em Sodoma e Gomorra, também aquele povo se prostituiu. Aquele povo também, eles abandonaram a Deus, tirou Deus do centro, colocou Deus de lado. Quando eu coloco Deus de lado, eu estou dizendo que eu não preciso dele. Eu estou dizendo que eu resolvo as minhas coisas sozinhas. E está cheio de pessoas tentando resolver as coisas por conta própria. Está cheio de nações, povos cristãos, que estão tentando resolver as situações e os problemas por conta própria, tirando Deus, deixando Deus de lado, tentando resolver. E não vai conseguir, não vai chegar a um denominador, não vai acertar a decisão. Hoje em dia as escolas proíbem a oração, estão deixando Deus de lado. O homem está sendo o centro de todas as coisas. O homem está dominando. O homem está dizendo: olha, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, na hora que eu quero, deixando Deus de lado. E nós sabemos que nós precisamos obedecer a este Deus. Nós fomos criados por Ele para dependermos de Deus, para adorarmos a Ele. A palavra do Senhor nos diz, em Gênesis 13, que os habitantes de Sodoma eram maus,
e cometiam ações contrárias à vontade de Deus. É o que essa geração faz. Elas estão indo contra os princípios de Deus. Elas estão indo contra a palavra do Senhor, contra a palavra de Deus. E nós encontramos em Gênesis 13, verso 10, 3 versículos atrás, que Abraão e Ló estão juntos, e Abraão diz para seu sobrinho Ló para escolher um lugar. A Bíblia nos fala que Ló escolheu o Vale do Jordão, as Campinas, porque ali havia muita água em abundância. O jardim era maravilhoso. Porém, o texto diz que era semelhante ao Egito. E aí está o perigo. Que nem tudo aquilo que parece ser bom é o que Deus tem para mim. Ló, ele escolhe o Vale do Jordão, porque ali havia bastante água. O jardim era maravilhoso, mas era semelhante ao do Egito. E eu preciso tomar cuidado com que o mundo, que é as Campinas, que é o Egito, o que eles estão me oferecendo. O que eles estão te oferecendo. Porque o mundo, a Bíblia nos fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E o que o mundo vai tentar fazer é que você venha quebrar os princípios estabelecidos por Deus. Quebrar os princípios em que Deus deixou separado para o seu povo. O povo antes do dilúvio, eles estavam corrompidos. Após o dilúvio, se corromperam. E Jesus fala sobre os dois povos. Em Lucas, capítulo 17, verso 26 até o verso de número 28. Jesus, ele está dizendo que o que aconteceu no período de Noé, em que eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam e estavam ali fazendo a festa, foi da mesma maneira no período de Ló, que também casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, plantavam, vendiam, mas até que veio o Senhor, até que veio o dilúvio. Então, eu quero nessa noite que você compreenda o que Deus está falando conosco, concernente ao convite que Ele está fazendo para o seu povo, e está fazendo para você. Não ande sobrecarregado, descanse no Senhor. Você tem uma palavra de convite da parte de Deus, Ele dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só vai haver descanso com o Senhor, só vai haver refrigério com o Senhor, só vai haver vitória com o Senhor. Longe dele é derrota, longe dele é problema, longe dele é destruição, mas perto do Senhor tem a salvação. Olha para o teu irmão e diga para ele: perto do Senhor há salvação. O homem, ele tem tentado resolver os seus problemas sozinho, sem consultar a Deus. Quantas pessoas, cristãos, que não consultam, dizem não ser necessário, porque eu preciso, afinal, pastor, agir, mas eu não vou agir sem consultar a Deus, porque eu tenho um Deus que está no controle da minha vida. A minha vida está nas mãos dele.
E eu preciso saber que as decisões que eu tomar sejam de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Quantas pessoas não consultam a Deus? Quantas pessoas estão carregando um fardo, estão cansadas? Quantas pessoas vêm para um culto e estão aqui sorridentes, alegres, ou estão no trabalho, alegres naquele período, mas quando regressam, estão tristes. Quando regressam para os lares, estão em total destruição, estão em ruínas, estão cansadas, frustradas, desanimadas, mas elas não falam, elas não expressam isso. E o Senhor está fazendo um convite para nós, dizendo: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. A alma só encontra descanso no Senhor. Quantas pessoas tentam, irmãos, tentam maquiar essa situação. Elas abrem um sorriso, elas fazem tantas coisas, mas elas não entenderam ainda o convite que Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traga o teu fardo, deixe no altar do Senhor, e pegue o do Senhor que é leve e que é suave. Não regresse com esse fardo pesado para a tua casa. Não regresse com esse fardo pesado para o teu matrimônio, para a tua empresa. Não, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite dizer para você que